Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. E no vídeo desta semana vamos falar um pouco mais sobre a questão da comunicação como base para uma administração eficaz, eficiente, né? Então é isso que falaremos neste vídeo. E existem alguns pilares que é importante que o síndico conheça e saiba, né? Então, na comunicação, existem 3 pilares: o remetente, que é quem fala, né, quem emite a informação, a mensagem propriamente dita, também conhecida como o código desta informação, e o destinatário, a pessoa que está me ouvindo falar. Sempre e sem exceção, quem está falando, ou seja, o remetente, é o único responsável para que a informação chegue como deva chegar a quem está ouvindo. Então, vamos citar ao longo deste vídeo alguns exemplos que na prática acabam acontecendo, seja numa assembleia ou em outros locais que acabam tendo ruídos nesta comunicação. Então, falaremos sobre isso. Mas existem 3 tipos de comunicação: a verbal, né, a falada, a não verbal, a visual e também a escrita. E o síndico, que quer ser um síndico de alta performance, quer se destacar pelo seu trabalho, ele precisa, no mínimo, conhecer e aprender um pouquinho sobre esses 3 tipos de comunicação. Então, na comunicação verbal, o que o síndico precisa se atentar? Ao tom de voz e ao volume da voz. Então, um síndico que tem uma tendência de falar um pouco mais alto, né? Ele tem que cuidar numa assembleia, porque terão várias pessoas que absorvem de maneira diferente a informação. Então, ele precisa sim ter esta consciência de que o tom de voz comunica tanto quanto o que ele está falando. Então, é preciso ter um tom moderado, né? Falar baixo demais também acaba caracterizando até mesmo uma falta de confiança, né? A pessoa que fala muito baixo parece que não quer ser ouvida, né? Assim como aquela pessoa que grita quando está falando, ela quer impor a sua verdade. Então é importante que o síndico use exatamente o meio termo, né? Um tom de voz adequado. Velocidade da voz, outro fator extremamente importante. Muitas pessoas não conseguem se fazer entender porque falam rápido demais. Então, assim, não é nem devagar, nem rápido demais. Então, é aquele ritmo que seja compreensível para quem está ouvindo, né? Porque às vezes a informação já é uma informação delicada. Por exemplo, quando a gente fala de orçamentos, aprovação de valores, tudo isso exige muita atenção de quem está ouvindo. E se eu falo rápido demais, a pessoa não consegue captar. E eu posso acabar transmitindo uma ideia que não é a real, né? Do tipo, tá falando rápido demais, ninguém tá entendendo que ia ser aprovado de qualquer jeito. Não é isso. Na verdade, é o tipo, né? A forma como a pessoa tende a se comunicar. Mas o síndico precisa fazer toda essa análise, sim, para que o que ele quer de fato transmitir seja entendido. Também é importante cuidar os ruídos, né? Por exemplo, numa assembleia e o síndico precisa passar uma informação importante, que ele tem que ter a atenção dos condôminos, ele não pode seguir falando se tem ruídos, barulhos mesmo, né? Pessoas arrastando cadeira ou conversas paralelas. Quem não passou por alguma situação do tipo, foi aprovada uma chamada extra na assembleia que seria cobrada a partir do mês seguinte? E assim que os condôminos recebem um boleto com aquela chamada extra, existe todo um questionamento junto ao síndico, porque não haviam entendido que seria no próximo mês, que isso não estava claro. E, no entanto, o síndico falou isso. Mas por que ele não foi ouvido? Porque tinha barulho. Geralmente, aquelas pessoas que não estavam tendo atenção são exatamente essas que estariam questionando depois. Mas a culpa é dessas pessoas? Não, a culpa é do comunicador, a culpa é do remetente, de quem está querendo passar a informação. Então, se eu estou numa assembleia e eu estou ouvindo que está tendo um ruído e eu vou falar uma coisa de suma importância, cabe a mim, que estou comunicando, chamar a atenção dessas pessoas, né, com toda a educação, enfim, mas pedir a atenção para que as informações sejam compreendidas, né? E não haja esse ruído, daí o ruído de falha de comunicação mesmo. Então, olha, pessoal, preciso passar para vocês então, ou se vocês falaram e viu que ficou um mal entendido, chama de volta a mesma informação e fala, gente,
Então, retomando o que eu estava falando sobre a questão da chamada extra, é importante que os senhores tenham compreendido que o valor da chamada extra é X reais e que esta será cobrada a partir do mês tal. Faz esse fechamento, ratifica isso e aí passa para a pauta seguinte. Porque o objetivo é ser compreendido, não simplesmente falar. O objetivo do comunicador é ser compreendido, né? Então, não basta simplesmente falar. Se as pessoas não compreenderem, não vai fazer sentido nenhum. E um outro fator muito importante, né, dentro da comunicação verbal é a questão da objetividade. Então, às vezes, dependendo do perfil do síndico, ele tende a se explicar demais, se alongar no mesmo item, ser repetitivo, e isso acaba criando um desconforto, né, para quem está ouvindo, ou até mesmo um desinteresse. Então tá, ele já falou isso, já entendi, e às vezes ficou tão redundante, ficou tão maçante que a pessoa perdeu o interesse e acabou não ouvindo os outros itens que o síndico, né, porventura estava passando. Então, ser objetivo, ser claro, né, mas sem ficar falando várias e várias vezes a mesma coisa. E o que é importante no final de uma informação? Perguntar. Então, após a conclusão da pauta e explicação, pessoal, ficou alguma dúvida ainda quanto ao valor da chamada extra, bem como a data que nós vamos iniciar a cobrança nos DOCs? Sim ou não? Bem objetivo. E as pessoas vão dizer não ou sim. O que exatamente não ficou claro? As pessoas vão perguntar e você vai responder. Então, isso a gente acaba, de fato, né, solidificando a informação e fortalecendo a comunicação. E causa interesse por quem está ouvindo, né? Isso também é muito importante. O local também, né? Para quem está fazendo uma comunicação verbal, o local da comunicação. Então, no caso de uma assembleia, a assembleia tem que ser num local silencioso, que as pessoas possam estar acomodadas. Isso é muito importante. Tudo isso favorece a que a mensagem de fato seja entregue à pessoa com as devidas características, né? Ou seja, ser compreendido, ser entendido. Então não basta somente falar. Esses cuidados são importantes. O ruído, o tom de voz, a clareza, tudo isso, a velocidade e o ambiente. Tudo isso faz parte da comunicação verbal. Na comunicação escrita, os critérios são outros, né? Então, no caso do condomínio, o que é importante? Conhecer o público para quem a gente está falando, né? Então, hoje a gente tem a questão de meios de comunicação diferente, como WhatsApp, e-mail. Alguns condomínios também utilizam o mural, né? O famoso mural, aquele quadro que é fixado em algum lugar do condomínio. Então, primeira coisa, qual é o perfil deste condomínio? É um condomínio que não utiliza mural, ele só usa o WhatsApp. Ok. Mensagens no WhatsApp, é importante a gente ter essa ciência que textos muito longos não são absorvidos no WhatsApp. As pessoas não leem textos muito longos. Então, eu preciso comunicar algo importante, eu tenho que verificar se a comunicação no WhatsApp, que é o lugar onde aquele público, né, busca a informação, vai ser eficaz ou não. Então, o importante, em primeiro lugar, identificar isso. O vocabulário utilizado, né? Então, às vezes, tem síndicos que falam muito técnico, tem síndicos que não usam nada técnico, tem síndicos que falam muito linguajar jurídico. Então, cuidado. O tipo de público, o canal de comunicação e o vocabulário. Como que eu estou escrevendo, né? As palavras, eu estou sendo compreendido ou as pessoas têm que buscar um dicionário para saber o que eu estou querendo dizer com aquilo, né? Então, é muito importante também ter isso muito claro. E aí, então, definido o canal, o WhatsApp. Então, o tipo de texto que vai ser publicado, a forma, tudo isso alinhado, ok, a comunicação escrita ela vai ser compreendida por este público, né? E por fim, e não menos importante também, a comunicação não verbal ou visual. Falo muito disso também nas redes sociais, né? Então, o nosso corpo também fala, assim como a roupa que a gente está utilizando para determinada ocasião, né? Então, não vou fazer uma corrida, por exemplo, né? Um atleta não vai correr de terno e gravata. E, no entanto, não fica adequado um síndico ir para uma assembleia, né? Uma síndica, enfim, com uma roupa que chame tanto atenção, né? Ou que seja casual demais, né? Então, assim, eu quero impor um certo respeito, eu quero ser visto como alguém que é profissional, e aqui falo muito aos síndicos profissionais, né? Os síndicos externos. Eu quero ter credibilidade, eu quero que a minha comunicação seja efetiva, eu preciso também falar na forma como eu me visto.
para chegar nesse cliente. E também a expressão, tudo em mim fala, né? Então, assim, a maneira como eu cheguei na assembleia, se eu cheguei atrasado, se eu cheguei correndo, se eu cheguei e nem dei boa noite para as pessoas porque de fato estava atrasado, isto está comunicando. Olha, é um síndico que, se eu sou um síndico sempre correto nos meus horários e eventualmente acontece isso, tá tudo certo, porque não é um fato isolado que vai definir quem eu sou. Mas uma repetição de fatos, sim, acaba ocasionando exatamente essa impressão que talvez seja errada, talvez seja certa, mas talvez não seja a impressão que eu queira passar. Eu sou uma pessoa organizada, eu tenho compromissos com os meus horários, mas aconteceu uma eventualidade justamente no dia da assembleia. Comunique os condôminos desse que estarão presentes nessa reunião, né, neste momento. Comunique as pessoas, fale do que aconteceu, justifique a sua ausência, a sua falta ou o seu atraso, para que as pessoas lhe respeitem e tenham consideração. Agora, é claro que não dá para toda assembleia chegar atrasada e toda assembleia ter uma justificativa. Algo não está bem. Então, se eu sei que eu vou, nesse dia, esse horário complicado, então o ideal é que eu não faça a assembleia nesse dia ou num horário que fique um pouco corrido para mim, né? Então, são os itens que falam muito por nós, né? A comunicação não verbal. Então, cuidado com a roupa, cuidado com as expressões faciais, né? A postura, né? Falar sentado, falar em pé, muda completamente. Falar e ter uma expressão facial do tipo fechada, ou um morador perguntou sobre o saldo do condomínio, eu já me fechei, eu não falei, mas a minha expressão facial já mostrou que eu não gostei da pergunta. Já está dizendo, já está falando por si só. E aí às vezes o condômino diz assim, tá, mas não adianta ficar bravo. E aí a gente, né, o síndico pode responder, mas eu nem falei nada. De fato não falou, mas a expressão falou por si só, né? Olha, não gostei da tua pergunta. Então é importante termos esses cuidados, porque tudo isso fala por nós, tudo isso é comunicação. Então, a verbal, propriamente dita, eu falando, cuidado com os critérios, os lugares, a forma, a velocidade, o ruído da comunicação, que a comunicação pode gerar. Comunicação escrita, quem é o meu público? Onde eles buscam informação? São bons leitores? Não gostam de ler? Qual é o canal que eu vou utilizar? É um e-mail? É um WhatsApp? É um cartaz? É uma circular? Ajustar isso para que a comunicação de fato seja efetiva. E por fim, a comunicação não verbal, as minhas expressões, a forma como eu chego nas reuniões e inclusive a forma como eu me visto. Tudo isto comunica. E se eu quero ser um síndico diferenciado, se eu quero ter uma comunicação de alta performance, preciso sim dar atenção a todos esses detalhes, que é isso que faz a diferença. Então, gente, eu espero que o assunto de hoje tenha feito sentido para você, que de fato tenha feito você analisar esses detalhes, né, que são os detalhes que fazem toda a diferença. Então, se esse assunto fez sentido para você, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.